Olá, alunos e alunas, estamos aqui para mais uma aula à distância e hoje nós vamos continuar a tratar do cristianismo, certo? O cristianismo, como estudamos na aula passada, foi a segunda religião monoteísta abraâmica a se formar e ela se tornou a religião oficial do Império Romano em 380 d.C. Com isso, houve o espaço para a expansão das igrejas primitivas por todo o território do Império Romano, conseguindo cada vez mais adeptos. E essas igrejas vão passar a se organizar quanto aos seus líderes eclesiásticos. Os padres vão cuidar das igrejas locais, as congregações, enquanto os bispos seriam os responsáveis por gerir vários padres de determinada região. Com essa configuração, então, a igreja nos seus primeiros anos consegue manter uma unidade religiosa por todo o extenso Império Romano, beleza? Após a divisão do Império Romano entre Ocidente e Oriente em 395 e a queda do Império Romano do Ocidente em 495, a igreja precisou se rearranjar para continuar mantendo a sua influência frente a essa nova configuração política e territorial. O Ocidente sendo dominado por reinos germânicos e o Oriente com a manutenção do Império Bizantino. Então, aos poucos, os bispos das cidades de Roma, no Ocidente, e de Constantinopla, no Oriente, passaram a ganhar um papel de destaque, pois esses bispos seriam responsáveis por assegurar a identidade da Igreja entre Ocidente e Oriente, do que antes era o Grande Império Romano. Ok, essa situação de união oficial da Igreja se estendeu por aproximadamente 500 anos, desde o século V ao século X, quando as divergências doutrinais da Igreja do Ocidente e do Oriente passaram a ser evidentes. Essas divergências surgiram porque nesse período o Ocidente havia incorporado elementos germânicos à Igreja, enquanto o Oriente havia assimilado práticas de crenças asiáticas. Isso fez com que as igrejas se diferenciassem em diversos temas, como por exemplo a língua, porque o Ocidente adotou o latim e o Oriente adotou o grego como língua oficial da Igreja, comprometendo assim a unidade teológica da religião cristã entre esses dois territórios. Como forma de solucionar isso, o Ocidente tomou a frente e passou a intitular o bispo de Roma como Papa, que significa pai em grego. E esse passou a ser responsável pelos dois polos da igreja, na intenção de ele se tornar o detentor da identidade da igreja e assim retomar a unidade que havia ficado comprometida. Essa ação do Ocidente gerou uma insatisfação nos bispos do Oriente, porque claramente esses últimos líderes eclesiásticos se viram em desvantagem, já que por consequência todas as igrejas do Oriente passariam a ser subordinadas ao líder de outra região, o Papa Romano, que não representava as características orientais da igreja. Esse sentimento de insatisfação foi sendo gerado nos bispos do Oriente por muito tempo, até que em 1054, já no século XI, o bispo de Constantinopla, da parte oriental, resolveu tentar ressignificar a participação do Oriente. Mas o Papa Romano, o soberano, recebe tal ação como um abuso do Oriente e resolve excomungar o bispo de Constantinopla, ou seja, expulsar ele da igreja. O bispo, por consequência, resolve excomungar o Papa Romano. E dessa excomungação mútua, a gente tem um cisma, uma quebra na igreja, que vai ficar conhecido como Grande Cisma ou Cisma do Oriente. Ou seja, a igreja primitiva cristã vai se dividir oficialmente em duas vertentes, sendo elas a Igreja Católica Romana do Ocidente, sendo essa uma vertente liderada pelo Papa Romano, e a Igreja Católica Ortodoxa do Oriente, liderada pelo Bispo de Constantinopla.
Com isso, a religião cristã se configura entre duas vertentes que vão se manter íntegras até o período da Idade Média, quando vão surgir as primeiras críticas documentadas à Igreja, que vão ameaçar a sua soberania. Uma dessas críticas será tratada a seguir. No século XVI, um monge alemão chamado Martinho Lutero, que acreditava que as práticas que a Igreja havia adotado ao longo dos séculos da Idade Média eram uma distorção da Bíblia e que tal instituição estava riscando os princípios do cristianismo. Entre essas práticas que Martinho condenava estavam a compra de indulgências, que seriam a comercialização de elementos sagrados como forma de perdoar os pecados dos fiéis, e também a produção de imagens de purgatórios que a igreja estava fazendo para passar a assustar e colocar medo nos fiéis, convencendo eles a permanecer na igreja. Então, o monge Lutero escreveu em 95 teses as suas críticas à igreja. Ele as envia para o seu bispo superior e também prega elas na porta da igreja de Wittenberg, para que os fiéis tivessem ciência das suas críticas. Sua intenção com tais ações era reformar a igreja e reestruturar os princípios de sua fundação, e não propor uma quebra como foi no Grande Cisma. Porém, o Papa da época não percebeu assim. Ele viu a ação de Lutero como um ato herege que iria contra os princípios da igreja. E devido a isso, o Papa passou a chamar Lutero e todos que o apoiassem como protestante e resolveu excomungar todos os envolvidos. Daí temos a Reforma Protestante. O movimento de Lutero de criticar essas tradições da igreja e querer retomar os princípios cristãos ganhou muito apoio de povos e governantes de outras regiões. Além de que o século XVI era um século fértil para o surgimento de ideias que valorizassem a crítica à igreja e à soberania, devido ao Renascimento e o humanismo. Isso levou ao surgimento de três vertentes protestantes da igreja cristã: os luteranos, que seguiam os ideais reformistas de Martinho Lutero, os calvinistas, influenciados pelo trabalho do teólogo João Calvino, e os anglicanos, que eram considerados protestantes moderados da Inglaterra, que foram liderados pelo rei Henrique VIII. Vendo a ofensiva dos protestantes, a Igreja Católica passou a adotar uma série de medidas estruturais para reverter essa situação, recuperar a sua imagem e seus fiéis. Tais medidas viriam a ficar conhecidas como Contra-Reforma. Em 1542, na reunião do Concílio de Trento, o Papa Paulo III oficializa o conjunto de medidas para reformar a Igreja. Contudo, esses esforços não foram suficientes para conter os avanços das vertentes protestantes, que se expandiram e se diversificaram. E devido a isso, hoje podem ser encontradas diversas igrejas cristãs, também denominadas igrejas evangélicas. Na próxima aula, estudaremos a terceira e última religião monoteísta abraâmica, o islamismo. Por hoje é só, acompanhe o material escrito, façam as atividades e nos vemos numa próxima. Tchau!